A gente ainda vai continuar falando sobre essa preocupação com a nova onda de Covid na China e a gente vai pedir ajuda agora, conversar com a doutora Rosana Richtmann, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Mais uma vez, doutora Rosana, sempre um prazer recebê-la aqui na CNN. E queria perguntar para a senhora o quanto esse cenário é preocupante para as autoridades de saúde de uma forma geral e o quanto nós, aqui no Brasil, devemos ficar preocupados e atentos ao que está acontecendo na China neste momento, fim de 2022, ou seja, 3 anos depois de quando começou a disseminação do coronavírus. Bom, Yuri, boa noite, Boa noite a todos. A gente está assistindo bastante preocupado essa situação epidemiológica que está acontecendo agora na China. Como vocês já falaram na reportagem, não existe transparência nos dados oficiais chineses. Então, eles falam em 2 mortes, mas as redes sociais são cenas até fortes no sentido de número de hospitais lotados, os crematórios lotados, muitos mortos, é o que a gente está vendo nas cenas das redes sociais. Então, existe sim uma grande preocupação, Yuri. Eu estou com uma sensação muito ruim de déjà vu, Porque, se a gente for lembrar, foi exatamente em dezembro de 2019 que começa a discussão de uma pneumonia misteriosa vindo lá da China, e a gente achava que aquilo nunca ia chegar aqui porque era muito longe, e olha o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Então, existe sim uma real preocupação pela falta de transparência que a gente sabe desse país. E eles, como vocês falaram na reportagem, eles saem do Covid-0 para o liberou geral. Então, é claro que daria para se esperar que algo não ia dar muito certo por lá, e infelizmente é o que a gente está vendo. Pois é, e a gente mencionou também, doutora Rosana, o Lorival também falou disso, da questão da vacinação, exatamente por ter a Covid-0, essa política de Covid-0 e depois rapidamente abrir de uma forma tão abrupta, sem que houvesse um sistema de vacinação tão disseminado, principalmente entre os mais velhos, isso faz com que se agrave a possibilidade de novas variantes surgirem e se espalharem para fora do território chinês? Certamente, Yuri. Se a gente pegar o número de pessoas, principalmente os mais idosos, e tem um motivo cultural, A gente sabe que a medicina tradicional chinesa é algo que, em especial os mais velhos, prezam muito. Então, eles não são tão adeptos sei lá, novas tecnologias, as vacinas, a medicina ocidental. Então, a falta de doses de reforços nessa população, em especial mais vulnerável, que são os idosos, somado a outra coisa muito importante, Yuri. Nós aprendemos nesses 3 anos que a melhor forma de proteção é você ter a proteção natural, ou seja, você ter tido a doença e vacinação. A gente chama isso de imunização híbrida. Então, você mistura os anticorpos que eu produzo, a proteção que eu produzo através da vacinação, que é fundamental, desde que você tenha a dose de reforço. Por isso que toda vez a gente faz muita ênfase em termos da necessidade da dose de reforço. Isso tem a ver com o Brasil, porque a gente espera que, lógico, que não saia do continente lá da China, onde está acontecendo, mas nós já vivenciamos algo em termos de globalização e ter repercussão por aqui. Então, eu acho que o governo novo que está assumindo, acho que é importante já estar atento ao que está acontecendo e mais ou menos já se preparando para uma possibilidade e fazer urgente as campanhas que que nós estamos querendo em relação aos reforços vacinais, Yuri. Se alguém ainda não tomou, nós temos vacina no Brasil, nós temos que fazer esse reforço. Eu ia exatamente perguntar isso, doutora Rosana, e vou enfatizar então da importância das doses de reforço para quem ainda falta tomar. E aí vou perguntar, para pedir um update para a senhora do nosso quadro vacinal em relação à Covid neste momento aqui no Brasil e a senhora falou do novo governo, que deve estar atento ao que está acontecendo na China e ao nosso cenário. A gente pode ter uma necessidade eventual de uma nova campanha mais massiva de vacinação de Covid, por exemplo, ao longo do primeiro semestre do ano que vem? Eu vou citar meu caso aqui só porque eu posso falar de mim mesmo. Eu tomei 4 doses. É provável ou é possível que eu tenha que tomar uma 5ª dose ao longo do primeiro semestre do ano que vem?
Eu diria para você, Yuri, que o que é mais urgente é a gente, de fato, primeiro, nós já recebemos vacinas bivalentes no nosso país e eu desconheço a nota técnica do Ministério da Saúde falando para quem vão essas doses. A gente imagina que, obviamente, a prioridade são os mais vulneráveis. Sim. Se você for pegar a população idosa no Brasil, que está já com terceira, quarta dose, isso já faz alguns meses que isso aconteceu. Então, essa população volta a ser mais vulnerável a ter quadros mais graves. Diferente de você que é jovem. Não estou falando que você não deve se vacinar, mas assim, você não está no grupo prioritário, que seriam os idosos, as pessoas com comorbidades, as pessoas fazendo algum tratamento imunossupressor, gestantes, puérperas, ou seja, nós temos, o cálculo aí é de 70 milhões de brasileiros do grupo prioritário. E nós eu desconheço a publicação da nota técnica exatamente falando. As vacinas já chegaram no nosso país, então eu diria para você que uma das primeiras coisas que eu julgo que o novo governo deva fazer, e nós temos tempo, hoje é dia 20, ainda temos 10 dias pela frente, eu acho que não dá para esperar muita coisa. É fazer, de fato, campanhas de vacinação, tanto com as vacinas bivalentes atualizadas para essa população prioritária, quanto reforçar, você já tem as 4 doses, parabéns, mas eu acho que tem muita gente que ainda não fez a terceira e quarta dose com a vacina monovalente, que é uma vacina que funciona muito bem, mesmo para essas novas variantes, para as formas graves, hospitalização e morte. Então, acho que o Brasil está bem em vários aspectos, mas nós temos ainda um passo muito importante aí pela frente. Rosana Richman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelo elogio por me chamar de jovem. Deixa aqui o recado, então, minha mãe vai tomar a vacina dela primeiro, antes de eu tomar, e deixo o meu voto aqui de boas festas, boa virada de ano, doutora. Muito obrigado para todos nós, sempre com responsabilidade, mas pensando num ano melhor aí em termos de saúde. É isso. Obrigado mais uma vez. Imagina.